Olá, hoje nós vamos para o capítulo 12 do segundo livro dos Reis. Hoje nós vamos ver Joás como o novo rei, que vai reinar durante 39 anos, e a restauração do templo, ou melhor, a manutenção do templo, o dinheiro que deveria ser empregado na manutenção do templo. Só para a gente entender, Joás é filho de Ocosias, que quando foi morto, teve como, logo depois da sua morte, da morte de Ocosias, teve a sua mãe, mãe de Ocosias, Atalia, a mãe de Ocosias, Atalia, como regente ali de Judá. Atalia mandou matar toda a descendência de Ocosias para que ela pudesse reinar. Ora, a tia de Joás, ela, irmã de Ocosias, ela escondeu o menino Joás, bem pequenininho, no templo. E o menino foi criado no templo junto com o sacerdote Joiada. Esse menino cresceu, e quando ele tinha 7 anos, ele foi apresentado como rei. E o sacerdote Joiada, então, unge e proclama Joás como rei de Judá. Naquele momento, a Atalia vê como traição, é levada para fora do templo e é morta no palácio real. A partir daí, quem é que assume o trono? O rei Joás. Assume o trono com apenas 7 anos. E ele será rei, tendo sempre como o preceptor, aquele que conduz, aquele que está ali ao lado dele, o sumo sacerdote Joiada. Ok? Então vamos lá. A gente vai entender hoje esse período em que Joás foi rei de Judá, tá bom? Gente, obrigado a você. Eu quero agradecer imensamente porque você tem estado comigo fazendo essa caminhada na Bíblia, tá bom? A proposta é essa. Vamos ler a Bíblia inteirinha. E todos os dias a gente lê um capítulo e aprofunda no capítulo. Se você está me vendo nesse momento, quero convidar você a ler comigo e aprofundar todos os capítulos. Então, começa a fazer desde o primeiro livro de Gênesis. Está lá todos os vídeos gravados. Outra coisa que eu quero pedir a você, compartilhe esse vídeo pelo seu WhatsApp, mande para os grupos de família, mande pelo Facebook, mande também pelo Instagram. Para quê? Para que a gente tenha cada vez mais gente conosco aqui. E peço a você que se inscreva no canal. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então o capítulo 12, o capítulo que traz para a gente Joás como o novo rei. Joás tinha 7 anos quando subiu ao trono. Começou a reinar no 7º ano de Jeú e reinou durante 40 anos em Jerusalém. 39 anos, Sua mãe chamava-se Sébia e era natural de Bersabeia, ou Bercheba. Joás fez o que era bom aos olhos do Senhor durante todo o tempo em que esteve sob a direção do sacerdote Joiada. Todavia, não destruiu os lugares altos e ali o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro consagrado que foi trazido ao templo do Senhor, assim como o dinheiro que for entregue por todo israelita recenseado, e o que provir do resgate das pessoas após a avaliação, como também os dons espontâneos oferecidos no templo do Senhor, recebam-nos os sacerdotes, cada um receba o de seus clientes e empregue-no na reparação do edifício, onde quer que se façam necessários. Ora, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes não tinham ainda feito restauração alguma no templo. O rei chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e disse-lhes: por que não fazeis vós a reparação do templo? Doravante não recebeis mais o dinheiro de vossos clientes, mas o entregareis para os Por que não fazeis vós a reparação do templo? Doravante
não recebereis mais o dinheiro de vossos clientes, mas o entregareis para os reparos do templo. Ora, os sacerdotes consentiram em não mais receber o dinheiro do povo e declinaram do cargo das reparações do edifício. O sacerdote Joiada tomou um cofre, fez-lhe um buraco na tampa e colocou junto do altar, à direita da entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada do templo, ali depositavam todo o dinheiro que era levado ao templo do Senhor. Quando viam que havia muito dinheiro no cofre, vinha um escriba do rei com o sumo sacerdote, que recolhia e contava todo o dinheiro que se encontrava no templo do Senhor. E, uma vez pesado o dinheiro, era o mesmo entregue nas mãos dos que presidiam as obras do templo, das obras do templo do Senhor, que com eles pagavam os carpinteiros e operários que trabalhavam nas reparações, bem como os pedreiros e canteiros, comprando a madeira e as pedras de cantaria necessária, as reparações e cobrindo todas as despesas decorrentes dos trabalhos. Não se faziam, porém, com esse dinheiro que era trazido ao templo do Senhor, taças, nem facas, nem bacias, nem trombetas, nem utensílio algum de ouro ou de prata, mas era dado aos empreiteiros que o empregavam nas reparações do templo do Senhor. Não se pediam contas àqueles que recebiam o dinheiro destinado à paga dos operários, porque eram homens honestos. Quanto ao dinheiro dos sacrifícios, pelos delitos ou pelos pecados, não era levado à casa do Senhor, mas era dos sacerdotes. Naquele tempo, Azael, rei da Síria, sitiou Gate e apoderou-se dela. Depois foi atacar Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomando os objetos sagrados oferecidos pelos seus pais, Josafá, Jorão e Ocosias, reis de Judá, e os que ele mesmo tinha oferecido, assim como todo o ouro que se achava nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, mandou tudo isso a Azael, rei da Síria, o qual desistiu de sua campanha contra Israel. O restante da história de Joás, seus atos e seus grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Seus servos levantaram-se, fizeram uma conspiração e assassinaram o rei em Bet-Melô, no declive de Sela. Josacar, filho de Semate, e Josabade, filho de Somer, seus criados, o feriram de morte. Joás foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu filho Amazias sucedeu-lhe no trono. Muito bem. Gente, coitado desses reis, né? Fala a verdade. Não pode confiar em ninguém. Ele sobe no trono, de repente, um conspira e mata, né? Era só virar rei que eles podia já ficar esperando. Eles tinham que desconfiar da sombra deles, porque de repente já vinha um grupinho ali, já fazia uma conspiração e cortava a cabeça do rei. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Joás é um rei bom. Foi criado no templo, sob os cuidados de Joiada, o sumo sacerdote. Teve uma história conturbada, teve que ser tirado da sanha de perseguição da sua avó, Atalia. Atalia mandou matar todos os descendentes, Joás foi colocado escondidinho lá no templo. Com 7 anos fica rei e começa a reinar. Foi um rei bom e a Bíblia faz questão de dizer que ele andou nos caminhos do Senhor, escutava a palavra de Deus. Só que teve um porém aí também. Ele não acabou com os lugares altos. O que é os lugares altos? Era alguns lugares de culto aos deuses pagãos. Embora tivesse diminuído bastante em Judá, mas ainda continuava um ou outro lugar alto para que as pessoas, de repente, oferecesse cultos e fizesse cultos a deuses pagãos. Mas, de modo geral, foi um grande rei, um bom rei. O que aconteceu nessa história? Nesse tempo, o rei percebeu uma coisa que não estava acontecendo. Já tinha sido designado que todo o dinheiro entregue aos sacerdotes, de doação, dinheiro por causa que o povo queria contribuir com o templo, ficava com os sacerdotes
E os sacerdotes, eles seriam incumbidos de fazer a reparação, né, a manutenção do templo. Eles faziam? Faziam nada. Pegavam só o dinheiro, nada. O rei falou, não está certo isso. Chegou lá para o Joiada e falou, Joiada, não está certo. Porque ficou combinado que todo o dinheiro que fosse entregue aos sacerdotes, seja ele dinheiro por causa de de doação, dinheiro por causa da pessoa oferecer como um agradecimento, como tudo, isso seria usado na manutenção do templo. Mas esse sacerdote, ele está fazendo porcaria nenhuma. O templo está caindo nos pedaços e eles não fazem nada. E o sacerdote, o sumo sacerdote Joás, concordou, falou, realmente. Então vamos fazer o seguinte, todo o dinheiro agora, ele não vai ser entregue aos sacerdotes. Nós vamos colocar um cofre bem do lado do altar, né? E quando as pessoas chegarem, elas vão entregar esse dinheiro. Pegou um cofre, fez o cofre, igual a gente vai, com um buraco ali, cofre fechado, com um buraco, deixou 2 sacerdotes, ele falou, todo o dinheiro entregue aos sacerdotes será depositado no cofre. Depois virá o sumo sacerdote, mais um escriba, o dinheiro será contado, esse dinheiro vai ser pego e vai ser entregue diretamente para os pedreiros, carpinteiros, canteiros, né? Para que eles façam a manutenção do templo. Ok, beleza. E ficou determinado também que o dinheiro dos sacrifícios, né? Por exemplo, quando você oferecia um dinheiro pelo sacrifício, né? Esse dinheiro era do sacerdote, assim como a carne também era do sacerdote, porque isso era uma prescrição da lei, né? Quando você vem, você apresenta a vítima e você também apresenta um dinheiro referente àquele sacrifício. Esse dinheiro, assim como a metade da carne do sacrifício, isso é do sacerdote. Agora, os outros dinheiros e todas as outras doações eram colocadas no cofre do templo e depois feita a manutenção. Ok, funcionando tudo bem e tal. Eis que chega nosso amigo Azael. Esse rei, você sabe, conhece Azael. Azael é um rei poderosíssimo, rei da Síria, né? E o rei Azael volta e meia investe contra Israel, investe contra Judá. Agora o homem cismou com Judá. Foi lá e sitiou a cidade de Gat. Gat, na verdade, é uma cidade filisteia, está ali perto, ali, né? Chopa. Ele sitiou Gat. O rei Joás já ficou de butuca. Falei, esse homem está aproximando demais. E aí o que ele fez? Ele começa a se preparar para invadir Jerusalém. O que o rei Joás faz? Ele pega todo dinheiro, ouro, objetos de prata, de ouro, taças, facas, e vai e entrega tudo para o Azael. Entregou para o Azael por quê? Entregou para Azael não atacar Jerusalém, como se ele pagasse um tributo a Azael, para Azael não atacar Jerusalém. Aliás, muitos reis, muitas civilizações poderosas faziam isso. Eles atacavam uma cidade ou sitiavam uma cidade. Na verdade, a cidade tinha que pagar um tributo ou tinha que entregar os seus tesouros para que a cidade não fosse atacada. Jerusalém nem chegou a ser atacada, somente houve uma ameaça. O rei Joás entregou tudo, ouro, prata, objetos do culto, objetos do templo, entregou tudo. Ora, isso aí foi visto por alguns da elite, ali que estavam junto do rei, como uma fraqueza do rei. Pior, entregou objetos consagrados do templo. Isso não foi bom. Não foi bom. Já aconteceu uma vez isso lá no tempo do rei Azar. Do rei Azar já aconteceu isso. Não pegou bem essa história. Não pegou bem. Espera aí, o rei vai lá e pega os objetos de culto, pega o ouro do templo, a prata do templo, vai lá, pega as espivitadeiras, as taças e entrega para
O rei Hazael? Que história é essa? Que história é essa? Uma vez já aconteceu isso no tempo do rei Asa, entregando para o rei do Egito. Isso não pegou bem, não pegou bem. Viram isso como um gesto mal feito pelo rei, viram que era um rei fraco. O que eles fazem? Conspiram contra o rei e matam o rei de Judá. Mataram o rei de Judá. O rei de Judá será depois substituído pelo seu filho Amazias. Vamos lá? Vamos ver aqui como está a nossa linha do tempo dos reis aí. Ó. Olha aí como está a nossa linha dos reis. Muito bem, vamos olhar. O que nós temos aí? Ó? Vamos dar uma olhadinha no norte. O reino de Israel, nós temos Jeú reinando ainda. Jeú reinando ainda, veja só. Na verdade, Jeú vai reinar até 814. Depois nós vamos voltar para a história lá de cima. Vamos para o sul, reino de Judá, no sul. O que nós temos? A nossa história trágica aí. Atalia, que foi uma regente. Eu já expliquei para você que eu não gosto de chamá-la de rainha, porque Atalia não foi rainha, porque ela não era da linhagem de Davi. Ela era simplesmente a mãe de Ocosias, casada com Jorão, viu? Casada com Jorão do Sul. Tiveram o filho chamado Ocosias. Ocosias reinou muito pouco tempo. Logo, Ocosias é morto por Jeú. Atalia entra como regente, extermina toda a descendência de Ocosias, mas não exterminou Joás, que foi escondido no templo pela sua tia, Josaba. Muito bem, quando Joás tem idade para assumir o trono, ele assume o trono sob a proteção do sumo sacerdote Joiada. E ele então fica como, atenção, como rei de 835 até 796. Em 796, ele é morto por uma conspiração que não gostou dele ter entregue praticamente tudo para Hazael e principalmente os objetos e o ouro do templo. Muito bem, vamos lá. Tem alguns, são poucos versículos para a gente perceber aqui. Vem comigo aqui, ó. Versículo 2, já falei para você, ó. Deixa eu falar desde o primeiro. Joás tinha 7 anos quando subiu ao trono, começou a reinar no 7º ano de Jeú, né? E reinou durante 40 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Sebe e era natural de Bersabeia. Joás fez o que era bom aos olhos do Senhor durante todo o tempo que esteve sob a direção do sacerdote Joiada. Ele reinou de 835 a 796, então na verdade são 39 anos, quase 40 anos, e ele foi bom até quando Joiada, o sumo sacerdote, estava conduzindo ele ali, né? Depois fez coisas, ele desagradou principalmente a elite ali. Versículo 6, ora, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes não tinham ainda feito a restauração alguma do templo. Gente, ficou combinado que os sacerdotes, né, eles receberiam o dinheiro e eram obrigados a reservar parte do dinheiro para a restauração do templo. Por determinação do rei, os sacerdotes, então, eram obrigados a pegar o dinheiro que eles recebiam, sempre todo o dinheiro que recebiam, e oferecer, né, todos os dinheiros que eles recebiam, e empregar esse dinheiro na restauração do templo, na preservação ou na manutenção do templo. Eles faziam isso? Não faziam. Catiprava todo o dinheiro. Não fazia isso não. O que eles faziam então? O que o rei fez? Falou, não, vamos parar com essa bagunça. Aí combinou com o sumo sacerdote, falou, vai ter um cofre, todo o dinheiro que for oferecido para o templo vai para o cofre, eu pego esse dinheiro e dou depois para o carpinteiro, para o marceneiro, para o pedreiro, para o canteiro, ele vai fazer as coisas. Deixar na mão do sacerdote não está com nada não, nem ver.
E no versículo 17. Naquele tempo, Azael, rei da Síria, sitiou Gate e apoderou-se dela. Depois foi atacar Jerusalém. Não é isso que não, gente. Não, é 16, não tem nada a ver. Quanto ao dinheiro dos sacrifícios, pelos delitos ou pelos pecados, não era levado à casa do Senhor, mas era dos sacerdotes. Então, o dinheiro oferecido pelo povo em geral era usado para a manutenção do templo. Agora, o dinheiro que ia junto com o sacrifício, assim como a metade da carne do sacrifício, isso era dos sacerdotes. Tá bom? Gente, nós temos um rei bom, um rei que conduziu Judá por um tempo considerável, 39, 40 anos, mas que depois chegou um ponto em que ele cedeu à pressão de Azael. Não foi bem visto o que ele fez, porque ele pegou as coisas consagradas do templo e o tesouro do templo e apresentou como tributo, né, ao Azael, acabou sendo morto. Mais uma vez eu volto a dizer, a história da Bíblia ela é recheada de conspirações, recheada às vezes de assassinatos. Você não pode pensar que isso seja vontade de Deus. Não é. Deus trabalha com o ser humano e dando liberdade para o ser humano e tentando fazer o ser humano enxergar a verdade e a justiça. Mas nós estamos num processo de crescimento e de evolução. De evolução. Aquilo que de repente nos choca pode ser visto por aquele povo daquela época como algo natural ou como algo que estava sendo realizado à vontade de Deus. É claro que não é vontade de Deus, mas nós estamos caminhando. Por isso é bom a gente caminhar junto. Caminhando junto, nós vamos perceber que, à medida que o povo evolui na sua fé, na sua religião, eles vão percebendo que o ódio, que a vingança, que a morte não fazem parte do plano de Deus. Et crucem Domini fugit partes adversae. Vite teleo detribiuda, radix David. Aleluia.